de diversidade e gênero do IFES, o núcleo de questões afro-brasileiras e indígenas também dentro do IFES, e gosto de circular por esse espaço dos direitos humanos, do debate de diversidade, do debate de dignidade humana, defesa da vida das pessoas. Aline, como foi para você chegar até São Mateus e começar esse trabalho tão potente voltado para... Quando a gente pensa na psicologia e os direitos humanos, eu acho que são relações que são indissociáveis, porque quando a gente pensa em psicologia, a gente tem que pensar na dignidade humana, a gente tem que pensar em um ser humano integral. E não tem como a gente dizer que existe um ser humano, seja ele homem, mulher, LGBTQIA+, que não tem direitos humanos. Todas as pessoas têm esses direitos. Então, quando na atuação como psicóloga, eu tenho que pensar várias questões que atravessam esse humano, que são questões políticas, econômicas, sociais, de raça, de gênero. Então, não é possível eu pensar, né, o espaço da escola sem pensar em isso tudo que constitui esse humano, que atravessa, que interfere, que produz saúde, que também produz sofrimento. Certo. E como que é essa atuação na prática, dentro desses espaços por onde você transita? Assim, qual o papel da psicologia de forma mais ativa, mais direta? Como que se dá? Então, quando eu penso a psicologia na escola e os direitos humanos, eu penso em autonomia também, em uma juventude que é autônoma, que reconhece que ela tem direitos e que ela tem diferenças. Então, na escola, é importante a gente pensar o que aproxima uma estudante menina e um estudante homem, mas também o que diferencia uma estudante menina de um estudante homem, de um estudante LGBTQIA+. E nem sempre esse debate está colocado no campo da escola, ou dentro de um projeto, ou dentro de um equipamento do município, do estado. E é importante a gente visibilizar essas pautas, né? Então, na escola eu gosto, né? E eu acho que comecei a trabalhar com isso, da questão dos debates feministas, que é algo que eu gosto, que eu tenho interesse de pesquisar. E é importante a gente já começar lá no início, conversar, que não é uma questão assim que eu estou mostrando, porque na escola a gente encontra estudantes que têm leituras muito profundas e têm conhecimentos muito profundos, tanto da história das suas famílias, das suas mães, das suas avós, principalmente que a gente está em um município que tem mulheres muito importantes, né? Então, agora a gente pensa nas mulheres quilombolas, nas mulheres do campo, nas mulheres ribeirinhas. Então, a gente tem histórias muito importantes em mulheres que construíram a história do município, mas que muitas vezes estão invisibilizadas, estão apagadas da história. E aí a gente começa a trazer visibilidade para isso e dizer: olha como essas mulheres têm saberes, olha como essas mulheres são de luta, olha como essas mulheres construíram essa cidade. E não só os homens brancos, os patrões, os donos das empresas, os sobrenomes chiques de São Mateus, né? Então, os sobrenomes das pessoas periféricas, negras, elas construíram essa cidade. Há saberes ali das benzedeiras, das mulheres das casas de farinha, das mulheres lá do MST, que nosso município tem uma história muito importante de luta das mulheres e dos homens do movimento sem terra. Então, a gente tem que sempre tentar mostrar isso para as pessoas e dialogar com elas sobre isso. Lá no IFES a gente percebe isso muito porque a gente tem muitos colegas de outros estados, de outros municípios. E quando a gente conta essa história, muitas vezes é a primeira vez que eles estão tendo contato. Então, como que a gente vai trabalhar com o jovem, dizendo para ele assim: vamos contar a história da nossa família, o que a nossa família traz de contribuição para esse espaço, para esse bairro, para esse município, que aí a gente vai conseguindo perceber assim, que não é bem assim essa história de que a gente vive em um mundo e que esse mundo não tem jeito, que a gente não pode mudar. Porque se a gente olha para a nossa própria história, a gente vai observar que numa história não tão longe, as nossas mães, as nossas avós fizeram várias lutas de resistência. Então, quando as mães, mulheres em geral, negras e periféricas, se arranjam
para dividir o cuidado de uma criança, isso é uma resistência, isso é uma luta. Isso é mostrar que não existe um único modo de existir e de viver, que a gente pode produzir alianças, parcerias, para enfrentar também as dificuldades. Isso não é romantizar as dificuldades, mas é dizer que a gente não precisa viver em um mundo que a ordem tem que ser a superexploração, empregos precários, que a gente pode romper com isso. Às vezes parece distante, porque a gente só ouve que não é possível, que só tem um jeito, que esse sistema que explora e que faz a gente trabalhar de domingo a domingo, sem descanso, sem salário digno, é o único possível. E não é o único possível. É muito curioso, porque enquanto você fala, eu me recordei que quando eu era criança, a minha mãe me levava muito a benzedeiras, né? Minha mãe foi uma mulher negra, e ela sofria muito preconceito, né, por ter um filho branco, né? Aquelas histórias de que achavam que ela era a minha babá, achava que ela era a empregada que tomava conta, né, da casa e dos filhos. E há muitas pessoas, né, minha avó relata muito isso, de que eu vivia com mal olhado, vivia com espinha caída. E aquele saber ancestral, né, das benzedeiras, assim, e como isso já era escondido, né? Você não podia falar que você tinha prática religiosa de benzimentos, né? E aí, essa semana, eu estava conversando com um dos meus amigos, tal, falando sobre ele, como é difícil encontrar mulheres benzedeiras, né? Ou homens idosos benzedeiros, tal. E essa dificuldade, ele falou, não, tem um lá no bairro Sernambi, assim, tal. Então, permanece escondido, né? Essa coisa da invisibilidade, ela ainda é muito presente, ela ainda é muito marcada, né? Principalmente para a comunidade preta, pobre e periférica, né? Eu me recordo de outros fatos que aconteciam, por exemplo, no meu período do ensino médio. Eu sempre morei no bairro Cacique, né? Sempre morei no bairro de periferia. E as pessoas sempre tiveram medo de descer a minha comunidade, né, para fazer trabalho de escola, porque a comunidade ribeirinha ainda, né, muito marginalizada, porque quando a gente pensa nessa estrutura, como São Mateus cresce, como que ela desenvolve, ela vira as costas, né, para a comunidade ribeirinha, né? A cidade, ela começa a crescer e ela vira as costas para o sítio histórico Porto, né? Então, a galera que está ali abaixo continua à margem, continua sendo discriminada mesmo, né? Acho que não cabe uma outra palavra, assim, né? E desse preconceito de uma cidade que tem uma população absurdamente negra, assim, grandiosa, e que não reconhece suas potências, né? E como esses movimentos são importantes, né? Trabalhar de frente a essas pautas, né? Feministas, de questões raciais, de questões de gênero, né, de questões periféricas, o quanto a gente ainda tem a alcançar, né? E dentro da sua percepção, o que mais te salta, assim, aos olhos quando a gente começa a se aprofundar nesses assuntos? Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre isso, as pessoas vão trazendo elementos que às vezes a gente não escuta como profissional da psicologia, né? Então eu digo assim, quando eu faço parte do NEABI, eu tô lá para aprender muito mais do que para ensinar. E aí eu consigo escutar outras coisas e perceber outras coisas que eu não percebia antes. Então, quando eu converso com um estudante que eu estou mais sensível a esse assunto, eu também me autorizo a escutar coisas que são do racismo, que são questões do racismo e que não são um sofrimento, que não é adoecimento psicológico, que não está desagarrado de um território de pobreza, de questões raciais ou de questões de gênero. E as pessoas também conseguem te dizer isso, porque às vezes a gente cria uma ilusão de que as pessoas não sabem que elas sofrem uma opressão que é de gênero ou de raça. Então, por vezes passa uma impressão assim, a academia tem que ensinar, alguém tem que ensinar. Não, ninguém tem que ensinar, porque as pessoas vivem isso, elas sentem isso. E é como a gente produz abertura na nossa própria escuta, na nossa própria conversa, para isso, né? Então, hoje eu fico assim, às vezes assustada na escola quando chega uma turma de primeiro ano
com meninas e meninos de 15 anos e a gente chega para fazer na primeira semana uma atividade de respeito, de diversidade, e as meninas soltam uma conversa super que elas leram obras que estão estudando lá na graduação, e elas leram por conta própria, porque elas acharam um canal, porque elas viram a indicação de um livro, e elas estão lendo Angela Davis, assim, então elas falam assim, caramba, né? De onde sai isso, né? Então, eu acho que também a internet, ela tem seus aspectos que às vezes não são tão positivos, mas tem aspectos muito positivos, porque também você possibilita, obviamente, para quem tem acesso à internet, né? Para quem tem acesso minimamente a um smartphone, de conhecer coisas e dialogar sobre coisas que muitas vezes demorava mais tempo, né? Óbvio que tinha um contato, porque se eu converso com uma mãe que é da comunidade tradicional quilombola, é um pessoal que está na luta e que tem um debate que não é um debate estritamente da escolarização, mas que é muito politizado, né? Então, quando a gente pensa em uma senhorinha ou uma família que cresceu no Porto de São Mateus, são pessoas que são super politizadas e que tem muito para ensinar a nós. Mas aí também, como que a gente faz assim, se questiona assim, por que só o saber da escola tem valor? Por que não o saber da minha avó, que não sabe, né, escrever, mas que sabe fazer uma leitura de mundo, que tem uma criticidade como saber importante? Eu acho que é assim que a gente aproxima a juventude, né? O Paulo Freire, o Darcy Ribeiro e outros estudiosos da educação sempre tentaram mostrar isso para a gente, que isso que é educação, que é a gente conversar com a realidade, que é a gente trazer esse saber e fazer uma articulação com os saberes da escola. Então, não é a pessoa super inteligente, não é aquela que tem graduação, que tem mestrado, que tem doutorado. Isso é importante para a gente se inserir no mundo do trabalho, para fazer disputas. Mas isso não torna ninguém maior que o outro. Eu acho que é essa aliança que a gente precisa produzir no mundo, assim, né? Como que a gente produz conexões e coletividade com essas outras pessoas? Como a gente diz para elas que a gente pode aprender e que a gente pode ensinar? Como que a gente diz, vamos juntos, vamos enfrentar essas dificuldades juntos? É muito interessante, eu ia até pontuar, né? Quando você fala sobre acesso desses jovens, né? Dos adolescentes e jovens que conseguem ter minimamente acesso a um smartphone, a conexão à internet, né? Até o próprio livro, né? Então, como ler Angela Davis, sendo que eu estou pensando num público que evadiu da escola porque precisou priorizar buscar recursos financeiros e precisou sair da escola porque precisa manter uma casa. E aí eu volto para os direitos humanos, né? Porque é muito caótico a gente estar inserido dentro de uma sociedade onde a gente acaba naturalizando as violações de direito. Então, quando a gente escuta, né? É melhor estar no sinal vendendo bala do que roubando, né? E a gente fala, não, mas calma aí, pera lá, né? Vamos repensar isso aqui, vamos conversar sobre. Hoje eu estou atuando como educador social dentro do Centro de Referência das Juventudes, no bairro Ayrton Senna, e é muito curioso, assim, observar algumas falas que estão muito enraizadas, estão muito, sabe, já estruturadas, solidificadas com relação principalmente às questões raciais, assim, onde é natural eu ouvir um colega provocar, reproduzir racismo e é aceito, né? E não, calma aí, você sabe que isso é racismo, né? E porque eu penso que não é o papel só da academia, só das escolas, só dos institutos. Eu acho que, pensando no campo da minha atuação, por exemplo, enquanto artista, enquanto educador, acho que a gente não tem que ensinar muita coisa agora, acho que a gente tem que desaprender, sabe? Eu tenho repensado muito sobre isso, esse papel do educador enquanto eu exerço, né, como artista. Acho que quando eu estou no palco, né, a minha intuição e o meu desejo inicial não é de maneira alguma querer ensinar nada, mas querer dizer o que eu penso e a gente conversar sobre, sabe? Porque
é nessa desconstrução que a gente também vai construindo, né, outras coisas. E isso atravessa, né, por todas as questões, né? Eu estou pontuando, por exemplo, a questão racial, mas entra também, né, nas questões de LGBTQIA+, da própria intolerância religiosa, né? Como que algumas vestimentas incomodam, né, o território, né? Porque parece que você é o estranho no ninho, né? E aí a gente inverte os papéis, né? A gente começa a perceber que, pois é, mas é assim que essa galera tá acostumada e habituada a viver, continuando se escondendo, continuando invisibilizado por medo, por insegurança, né? Quando a gente percebe que a gente pensa nesses territórios tão distantes, né? E aí eu tive uma experiência incrível na última apresentação do espetáculo, que muitas pessoas me questionaram, nossa, mas por que apresentar o espetáculo num lugar tão longe? Por que não faz num lugar mais acessível? Falei, é justamente por isso, porque essas pessoas não têm acesso. Acho que a gente precisa repensar, né? E eu sempre trago isso para minha prática. Eu, enquanto homem branco, é aproveitar do meu lugar de privilégio, sim, né? É aproveitar os lugares que me permitem ter acesso para eu poder falar, não, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre, vamos discutir um pouquinho mais, não como dono da razão, porque não é nesse lugar, mas dessa troca, né? Eu acredito que precisa ter essa troca. E como às vezes é difícil dialogar a partir dessa perspectiva dos direitos humanos, né? Então, assim, a cultura é um direito humano, a educação é um direito humano, o trabalho digno, no sentido do digno, do salário digno, das condições dignas de trabalho, é um direito humano. Né? Quando a gente faz a defesa do trabalho, a gente está fazendo uma defesa de condições dignas de vida, de moradia. A gente está fazendo uma defesa de que todas as pessoas têm direito à moradia. E isso é direito humano. E aí, né, assim, tem uma inversão muito grande, principalmente nesse contexto político, social, econômico, que é direitos humanos para humanos direitos, que é uma grande mentira isso. Não existe essa distinção de que para uma pessoa que tem que atender tais requisitos, ela terá direito. Todas as pessoas têm direito. Né? Então, quando Marcelo diz, do exemplo, é melhor estar vendendo bala no sinal do que roubando. Não, não é melhor nada. O melhor é que aquele jovem tivesse acesso à educação, à saúde de qualidade, à dignidade na vida dele. Né? E isso me faz lembrar muito. Eu trabalhei há alguns anos, cerca de 3 anos, com socioeducação, tanto no meio aberto quanto nas unidades socioeducativas. Na época, eu trabalhava em Cariacica, trabalhei na Unis, na unidade feminina, que são espaços conhecidos, né, assim, no Espírito Santo, como um lugar não muito interessante, né? Então, eu aprendi muitas coisas e aprendi muito mais coisas que não devem ser feitas, porque é um espaço complicado. E aí, o que era mais assustador? Que muitos jovens, a primeira vez que ele tinha acesso a documentos pessoais, à saúde, de entrar numa unidade de saúde, de ser escolarizado, era o momento que ele estava privado de liberdade. Então, olha que inversão. A pessoa precisou ter uma violação de direitos, porque ser privado de liberdade, existe uma violação de direitos, né? Ele já teve vários direitos violados até ele chegar a um ato infracional e ir para uma medida socioeducativa que ela perde o direito de liberdade, só de circular na rua. Os outros direitos todos estão garantidos, inclusive votar. Ela tem direito a estudar, a ter cuidado de saúde, a tirar seus documentos, que muitas vezes eles chegam lá sem documentos, e elas também. Então, é muito assustador quando você entra nesse sistema que fala que é um sistema que quer garantir direitos, mas que você vê que teve tanta violação, e muitas vezes ainda lá dentro vão ocorrer outras violações. Eu fico bem apavorado, eu confesso, assim, quando eu me deparo com um público, por exemplo, onde encontro meninas, adolescentes, menores que 14 anos, se relacionando com rapazes já maiores de idade e que é natural sair de casa e já juntar as coisas e conviver, né? Casar, entre muitas aspas, com esse parceiro, né? E
trabalhando, atuando em um dos bairros aqui da cidade, eu percebi que isso era uma cultura local. A menina entrava no ciclo menstrual, né? E a partir daí ela começa a gerar uma despesa, né, para a família. E em ter que comprar absorventes, né? Então, e o risco, né? Dela ter uma gravidez na adolescência, então a mãe, para se livrar desse problema, né? Ó, já virou mocinha mesmo, você já pode pegar suas coisas, já tá namorando, já pode ir e casar, né? Isso era comum e eu fiquei muito apavorado quando eu tive contato com os primeiros casos, né? E eu falei, gente, mas isso é uma violação, assim, isso é abuso, né? Isso é violência sexual, isso atravessa inúmeros outros campos, né? Das violências. E era comum, era aceitável, é natural. E aí você entrar numa comunidade, fazer o trabalho de uma educação social para você repensar novas formas, novas possibilidades. E eu confesso que por muitas vezes, assim, em busca da rede, né, de proteção, eu falava, cara, eu acho que isso já dava uma desesperança, sabe, Aline? De verdade, assim. Sim, e isso é muito curioso, mas muito num sentido perverso, que às vezes como isso é noticiado, né? Então, não tem muito tempo que saiu uma notícia no jornal sobre isso, que o namorado, companheiro da adolescente de 14 anos a agrediu, a esfaqueou. E a notícia no jornal não era adolescente, estava escrito jovem, porque existe uma intenção de torná-la mais velha e não dizer que é criminoso. E aí isso tem diferença, obviamente, do bairro que acontece, né? Se é no bairro X, vai ser divulgado de uma forma, se é no bairro Y. Mas tem muito apagamento dessas violências. E a gente vive num estado onde a violência contra a mulher é altíssimo. Os números de feminicídio no Espírito Santo são desesperadores. Então, assim, a gente não precisa ter vergonha de dizer que o Espírito Santo odeia as mulheres. Porque o tanto de mulher que morre nesse estado não é pouca coisa. E odeia as meninas também. Porque são muitas meninas estupradas, vítimas de violência sexual, de abuso, né? Com esses outros nomes que a gente vai dando para violências que têm alguma diferença. Mas é muito grave o que acontece no nosso estado e no nosso município também, né? No coletivo, a gente acompanha vários casos. A gente não quer ocupar o espaço do CREAS, nem da delegacia, mas muitas vezes as mulheres chegam por lá, por dizer assim, você é do coletivo. Qual orientação? Aonde eu vou primeiro? Para quem eu ligo? E aí a gente faz essa conversa de encaminhar também, porque a gente sabe que a nossa intenção como um grupo de apoio não é cumprir o papel do Estado, porque justamente a gente quer o inverso, a gente quer que o município, que o Estado, que a União fortaleça as políticas públicas, porque o nosso entendimento é, né, que a gente avança conforme as políticas avançam. Então, quando a gente faz uma defesa da educação, a gente está sendo contra a PEC 32, que quer destruir o serviço público, a gente está contra a reforma administrativa, contra a emenda 206, que quer cobrar para que as pessoas estudam na universidade. A gente está contra o atual governo, que fez um corte de 14,5% do orçamento sexta-feira, que a gente não sabe se a universidade ou os institutos fecham a conta até dezembro. Então, a gente está dizendo que todos esses espaços são importantes para garantir dignidade, direitos humanos, condições para que a pessoa cresça, se desenvolva, viva, né? Então, que a gente não está falando de qualquer vida, né? A gente não está falando de sobreviver, a gente não está falando de que a gente defende a miséria, a pobreza. Não é isso, a gente quer dignidade, a gente quer que as pessoas possam comer, que a pessoa possa estudar, que a pessoa possa andar livremente pela cidade. A gente está dizendo que a gente quer sim que tenha teatro, esporte, música, em todos os bairros. A gente não quer lazer pago só lá em Guriri. Não é disso que a gente está falando. Sim, e como é muito curioso, literalmente nesse sentido mais perverso da coisa, né? Eu sempre pontuo isso nas minhas conversas, nas minhas falas, porque
é muito simples a gente olhar para uma cidade, né, que tem a história que a gente tem e a gente ainda não pensar políticas públicas efetivas para a comunidade. Eu me recordei também dos traços indígenas, né? E aí eu me aproximei dele e falei, como que é a sua família, descendências, né? Como que é essa história? E aí imediatamente ele, não, eu não sou indígena. Eu falei, como não? Né? Porque a gente cai naquele lugar de que não, é melhor não se meter, né? Eu acredito muito nesse retorno, né? De que a gente deixa isso aqui para a gente voltar a pessoas melhores, né? E que pessoas melhores são essas que vão ficar, que vão fazer esse legado permanecer? Sim, eu acredito também que a gente precise produzir alianças, né? Então, assim, quando a gente constrói espaços, quando a gente pensa assim, o centro de referência das juventudes, que aqui seja um espaço de produção de alianças, das pessoas que frequentam, das pessoas que trabalham. Quando eu tenho um trabalho com cultura, que esse espaço seja um espaço de alianças, porque eu acho que é importante a gente cobrar, né, esse papel do Estado, das políticas públicas, mas também é importante a gente se aliançar, produzir coletividades para nos fortalecer, porque a gente sabe também que nesses espaços não tem só amor e cuidado, também tem muita disputa, tem muita opressão, tem muito sofrimento sendo produzido. Então, como juventude, a gente se une para discutir política, para falar de direitos de outros modos, que é também sair um pouco desse quadradinho de que a gente discute política no partido político ou naquele espaço dos poderes, né, da política. Não, a gente discute política no teatro, a gente discute política na escola, a gente pode discutir política no samba, a gente pode discutir política no funk. Não tem problema nenhum isso, né? E a gente não vai parar o samba, a gente não vai parar o pagode exatamente e falar, não, agora a gente vai fazer aqui um momento. Não, quando a gente está lá, quando a gente está cantando aquela música, quando a gente está se relacionando com aquelas pessoas, a gente também está produzindo política. Isso depende da forma que a gente vai cuidar do outro, como a gente vai respeitar o outro, porque esses espaços não são sinônimo de desrespeito. Esse espaço não é sinônimo de lugar que não tem conhecimento. Pelo contrário, ali tem um monte de conhecimento, ali tem um monte de respeito, ali tem um monte de produção de saúde. E como a gente valoriza isso e diz, olha, aqui no nosso bairro, a gente está pensando um bairro melhor, a gente está pensando política, a gente está pensando aliança nesse X espaço. E que ótimo! E vamos valorizar isso, e vamos fazer isso crescer, e vamos convidar mais gente para fazer essa roda conosco. É isso, Aline. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e vir compartilhar conosco da sua experiência. A casa vai estar aberta para quando você quiser voltar, trazer os amigos, as amigas, para vir discutir com a gente política pública, falarmos sobre direitos humanos. Eu penso que é esse espaço. A gente precisa começar a desmistificar que conversa é essa, né? Quem é essa galera dos direitos humanos, né? A gente escuta muito. Esse pessoal dos direitos humanos, sim, é esse o pessoal dos direitos humanos. E conversar mesmo e dialogar. Então, muito obrigado, viu? De verdade. Um abraço muito grande lá para toda a equipe do IFES, do Coletivo Belas, né? E todos os núcleos por onde você transita. Quero muito receber o pessoal dos núcleos aqui também para essa conversa, dialogarmos sobre, falar das dificuldades, tá bom? Então, muito obrigado e volte sempre que precisar. Eu que agradeço. Foi ótimo participar com vocês. Sempre é uma delícia conversar com você e certamente nos encontraremos. É isso, pessoal. Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Não esquece de curtir, deixar seu like, mandar para o pessoal, para todo mundo. Esse trabalho é uma realização do Centro de Referência das Juventudes, em parceria com a Belas Artes Projetos Culturais, Coletivo Regional de Iniciação Artística, através do oficineiro Alif, com seus alunos que estão aí, todos atrás das câmeras, operando, manuseando os equipamentos, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo episódio.